Um casamento cenográfico, uma ofensa cruel e um beijo que virou o destino ao avesso. Lady Verena Headley observava o chá esfriar na xícara de porcelana fina, um pequeno tremor quase invisível em seus dedos. 28 anos de vida e cada um deles dedicado a construir uma fortaleza de perfeição. Sua casa impecável como um quadro, as flores sempre frescas, o sorriso sempre no lugar. Nada podia estar fora do controle. Era assim que se vivia em Ashbourne, onde cada passo era medido, cada suspiro cochichado. Ela sabia que os olhos da sociedade estavam sempre sobre ela, buscando a menor falha, o menor indício de que a vida da Lady Headley não era tão perfeita quanto parecia. Esse medo, tão antigo quanto sua própria memória, a fazia sentir como se fosse uma fraude, uma impostora esperando ser descoberta. Por isso, cada vestido era cuidadosamente escolhido, cada palavra ensaiada. Foi então que o Duque Adrian Westphal entrou na sala, e o ar pareceu se tornar mais denso. Ele não precisava de alardes para ser notado. Aos 35 anos, o Duque era uma muralha de frieza, com olhos tão escuros quanto a noite e uma postura que impunha respeito. Dizia-se que sua família tinha um passado manchado por fofocas antigas, e Adrian parecia carregar esse peso em seus ombros largos, mas nunca mostrava a dor. Ele se sentou à frente dela, sem sorrisos, sem palavras desnecessárias. Verena sentiu o olhar dele a perfurar, um olhar que parecia enxergar através de sua fachada cuidadosamente construída. Uma mistura estranha de medo e uma curiosidade proibida arrepiou sua pele. Lady Verena. A voz dele era baixa, grave, mas firme. Não pedia, ordenava. Chegamos a um ponto insustentável. A imprensa tem sido implacável com sua família, e a minha não está imune às suas línguas venenosas. Verena sentiu um aperto no peito. As manchetes recentes, cheias de insinuações sobre a fortuna de sua família e o fim de um noivado anterior, haviam sido um tormento. Ela sempre soube que sua reputação era um castelo de cartas. Minha família tem um plano, Adrian continuou, e Verena sentiu o calor subir ao seu rosto sob o escrutínio intenso dele. Um casamento, para unir nossos patrimônios e, mais importante, silenciar de uma vez por todas esses boatos. Verena piscou. Um casamento. Com ele, o homem mais frio, mais controlado, mais imponente que ela já havia conhecido. O silêncio na sala era tão pesado que ela podia quase ouvi-lo. Seria um casamento de conveniência, Lady Verena, ele disse, como se lesse seus pensamentos, e uma pontada de desapontamento que ela não soube nomear a atingiu. Sem laços emocionais, apenas um acordo para proteger nossos nomes. Ela assentiu, a garganta seca. Conveniência. Era tudo o que ela tinha conhecido. Seu valor, pensava, estava sempre ligado ao que ela podia oferecer ou evitar. O olhar de Adrian se fixou no dela por um segundo a mais, um segundo que pareceu uma eternidade, e Verena sentiu o coração acelerar. Havia algo ali, por trás daquela frieza, uma intensidade que a deixava sem fôlego. Ela teve a sensação de que, apesar de ele falar de um acordo sem sentimentos, aquele homem tinha um poder sobre ela que era quase elétrico. "Aceita, Lady Verena?" ele perguntou. E a pergunta não era um convite, mas um ultimato silencioso. Ela não tinha escolha. Não se quisesse proteger o pouco de dignidade que lhe restava. Não se quisesse evitar que sua maior fraqueza fosse exposta. "Sim, Duque", ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. Adrian apenas assentiu, um movimento quase imperceptível. Mas Verena sentiu a tensão entre eles, a promessa de um futuro incerto. Um casamento que seria apenas um palco, uma fachada bem montada para uma sociedade cruel. Um casamento cenográfico estava para nascer, não de amor, mas de escândalos e da desesperada necessidade de salvar aparências. E por um instante, ela desejou que houvesse algo mais. O contrato estava sobre a mesa de mogno polido, um documento formal que selava o destino de Lady Verena Headley e do Duque Adrian Westphal. A pena de Adrian, com um raspado seco, assinou o nome que agora seria dela também. Verena sentiu o coração bater forte no peito, um ritmo descompassado que ela tentava acalmar.
pegou a pena, e por um instante a mão dele roçou a sua. Um choque elétrico, pequeno mas potente, percorreu seu braço, e ela prendeu a respiração. Adrian não pareceu notar, ou se notou, não demonstrou. Ela assinou sua caligrafia elegante, mas com um pequeno tremor que só ela percebeu. Adrian recolheu o documento, os olhos escuros fixos nas palavras que agora os uniam. Ele permaneceu uma muralha de silêncio, sua frieza habitual mais acentuada do que nunca. Verena tentou se manter inabalável, a pose perfeita que a protegia de se sentir uma fraude, mas por dentro uma onda de desamparo a atingiu. Parecia que seu valor estava sendo medido e selado naquele papel, sem espaço para o que ela realmente era, ou temia não ser. Mais tarde, em seu escritório particular, a porta fechada com um clique suave, Adrian estava com seu advogado, o Sr. Caldwell, um homem de rosto sério e óculos finos. Adrian pegou uma taça de conhaque, o líquido âmbar girando lentamente. "O contrato está assinado, Duque", Caldwell disse, a voz baixa. "O casamento ocorrerá em breve. A imprensa terá o que quer, a união de duas grandes famílias." Adrian bebeu um gole, o olhar distante. "E depois?" ele perguntou, a voz rouca. "Depois que a poeira baixar, depois que a imagem de nossas famílias estiver restaurada, o que faremos com ele?" Ele apontou para o documento do casamento, agora guardado em uma pasta de couro. Caldwell ajustou os óculos. "Os termos que discutimos, Vossa Graça. Há cláusulas que permitem a anulação. Discretamente, claro, quando o propósito do acordo for cumprido. Ninguém precisa saber." Um pequeno sorriso de Adrian, quase imperceptível, mas que não alcançou seus olhos. "Exato. Ninguém precisa saber, especialmente Lady Verena." Seu olhar se tornou de aço. "É crucial que ela não tenha a menor ideia. É um arranjo temporário, pragmático, apenas um meio para um fim." Sua motivação era clara: proteger o nome Westphal a todo custo, impedir que qualquer nova fofoca manchasse o legado que ele tanto se esforçava para manter inabalável. Não havia espaço para sentimentos, não havia espaço para ternura. Apenas o dever, frio e calculista. Enquanto isso, Verena estava em seu quarto, sentindo o peso do silêncio que Adrian havia deixado para trás. Ele partira logo após a assinatura, sem uma palavra a mais, sem um olhar mais demorado. A distância dele parecia ter crescido ainda mais, como uma parede invisível que se erguia entre eles. Ela sentiu uma pontada de dor. Seria ela tão desinteressante? Tão sem graça? A falta de qualquer calor vindo dele a fez sentir como se fosse, de fato, inadequada falha. Ela se olhou no espelho, buscando a mulher forte e controlada que se forçava a ser. Mas tudo o que via era a insegurança, o medo de que sua própria essência fosse um erro. A distância de Adrian não era apenas a distância de um homem, mas a confirmação de seu próprio receio mais profundo, que ela não era o suficiente, que ela era, no fundo, apenas uma fraude, e que ele, em sua frieza, havia percebido isso. E essa percepção, silenciosa e esmagadora, era mais uma prova de sua inadequação, aprofundando o nó em seu peito. A vida de Lady Verena Headley, agora duquesa de Westphal, era uma dança delicada e ensaiada. Ela se mudara para a grande casa do Duque Adrian, e cada amanhecer trazia consigo uma nova performance. As refeições eram silenciosas, as conversas medidas, cada interação entre ela e Adrian, um espetáculo de formalidade para os criados e para a sociedade que os observava de perto. Não havia carinho, apenas a fria polidez que se esperava de um casal tão importante. Verena sentia o peso do título como uma coroa invisível, pesada demais para sua cabeça, mas que ela carregava com graça forçada. Sua fachada de duquesa perfeita era uma armadura, cuidadosamente polida a cada dia. Ela estudava os mapas da propriedade, memorizava nomes importantes, participava de eventos de caridade com um sorriso gentil e distante. Por trás de cada gesto impecável estava o medo constante de ser descoberta, de que os olhares curiosos da cidade de Ashbourne, que agora eram seus, enxergassem a fraude que ela temia ser. Ela só se sentiria segura, só teria valor,
se ninguém percebesse suas falhas. A praça central de Ashbourne era o coração pulsante da cidade, palco de muitas histórias, de muitos tribunais e, infelizmente, de muitos escândalos. Com seu coreto ornamentado no centro, era o lugar onde a vida da cidade se desenrolava e onde todos os olhares se encontravam. Verena, em seus passeios diários e obrigatórios ao lado de Adrian, sentia cada um desses olhares. Eles eram como agulhas finas, perfurando sua armadura, buscando a menor rachadura. Os cochichos, mesmo que distantes, pareciam alcançá-la, sussurrando sobre o casamento apressado, sobre a natureza arranjada daquela união. Adrian, ao seu lado, era uma rocha. Seu rosto era sempre calmo. Seus olhos escuros varriam a multidão com uma vigilância silenciosa. Ele não dava sinais, não demonstrava emoção, mas sua presença era inegável, um poder que ela sentia mesmo sem um toque. Quando ele a guiava por entre a multidão, a mão dele às vezes roçava seu cotovelo, um contato breve que enviava um arrepio pelo braço de Verena. Ela prendia a respiração, sentindo a eletricidade daquele toque acidental, um fogo que contrastava com a frieza de tudo ao redor. Certa vez, ao descer da carruagem, o degrau era um pouco alto e ela vacilou. A mão firme de Adrian se fechou em seu braço. Um toque rápido, mas que durou 1 segundo a mais do que o necessário. O calor de sua pele através do tecido fino do vestido dela a fez sentir um tremor estranho, uma mistura de desconcerto e uma atração que a assustava. Ele a soltou quase de imediato, e o olhar que ele lhe dirigiu era intenso, profundo, como se buscasse algo dentro dela que nem ela mesma conhecia. Verena sentiu o rosto esquentar, o coração batendo forte. Ele tinha um controle sobre ela, com apenas um olhar, que a deixava ao mesmo tempo intimidada e estranhamente fascinada. Ela sabia que precisava ser perfeita. Cada curva do sorriso, cada palavra dita aos moradores da cidade, tudo tinha que ser impecável. Era sua única forma de sobreviver, de não ser desmascarada, de provar que não era a fraude que seu coração temia ser. A fachada de duquesa de Westphal era sua prisão, mas também sua única esperança de dignidade. E Adrian, com sua presença imponente e seus olhos que pareciam ler sua alma, era uma parte inevitável e perigosa daquela performance. O grande salão do duque irradiava luz, um mar de velas e lustres de cristal que faziam as joias das damas brilharem. Era o primeiro grande evento social de Adrian e Verena como marido e mulher. E cada canto do lugar parecia sussurrar expectativas. A música da orquestra, elegante e convidativa, preenchia o ar, mas para Verena soava como uma canção de ninar para uma execução silenciosa. Vestida em um azul profundo que realçava seus olhos, Verena era a imagem da perfeição. Seu sorriso, treinado por anos, jamais vacilava enquanto ela cumprimentava os convidados, aceitava os elogios e parecia flutuar pelo salão. Cada gesto era medido, cada palavra polida. Por dentro, porém, ela sentia um frio na boca do estômago, um medo constante de que alguém, a qualquer momento, visse através daquela fachada. Ela era a duquesa de Westphal, mas ainda sentia o pavor de ser vista como uma fraude, uma impostora em um vestido caro. Adrian, por sua vez, mantinha a reputação de inabalável que o precedia. Ele observava de longe um guardião silencioso no centro do salão. Seus olhos escuros pareciam acompanhar cada movimento de Verena, mas sem qualquer calor. Ele não dançou com ela, não ofereceu um braço, mantendo a distância que havia estabelecido desde o início. Verena sentia o peso do olhar dele, uma presença constante que a deixava nervosa e, ao mesmo tempo, estranhamente ciente de cada fibra de seu corpo. Ela se perguntava o que ele pensava, se notava seu esforço ou se apenas via mais uma peça em seu jogo de aparências. Enquanto a noite avançava, os murmúrios começaram a se infiltrar. Vozes baixas, risinhos contidos, pedaços de frases que pareciam flutuar até ela como farpas. Um casamento de conveniência, não é? Sem amor, apenas para salvar as aparências. Pobre duquesa, tão linda, mas tão fria quanto o marido. Cada palavra era um golpe,
uma confirmação de seus piores medos. Era como se a sociedade de Ashbourne estivesse arrancando, pedaço por pedaço, a dignidade que ela tentava desesperadamente manter. A dor era aguda, perfurando sua armadura e reforçando a crença de que ela não era mais do que uma fraude, e que todos sabiam disso. Ela sentiu o ar rarefeito, a respiração presa na garganta. Sua cabeça girou por um segundo, e ela teve que se apoiar em uma mesa para disfarçar. Olhou para Adrian, buscando uma conexão, um sinal de que ele estava ali por ela, mas ele estava conversando com um grupo de homens, o rosto inexpressivo. Ela sentiu uma pontada de solidão, um vazio que nem toda a luz do salão podia preencher. Adrian, no entanto, não estava tão alheio quanto parecia. Seus olhos, embora distantes, captaram a ligeira vacilada de Verena, a forma como ela se agarrou à mesa. Ele notou a palidez em seu rosto, o brilho tenso em seus olhos, e ele notou também um visconde, conhecido por sua língua afiada, observando Verena com um sorriso malicioso, pronto para lançar uma piada cruel. Os olhos de Adrian se fixaram no visconde com uma intensidade gélida. O homem, sentindo o olhar pesado do duque, engoliu em seco e desviou o rosto rapidamente, a piada morrendo em seus lábios. Verena não percebeu a intervenção silenciosa, mas um lampejo da natureza protetora de Adrian, quase um instinto, havia se manifestado. Ela apenas sentiu o peso da noite, a pressão esmagadora de ser a duquesa, a esposa de um homem que a mantinha a uma distância segura, e a vergonha de ser alvo de fofocas. A cada minuto que passava, Verena sentia-se mais exposta, mais frágil. Ela queria fugir, se esconder, mas sabia que não podia. Tinha que ser perfeita. Tinha que esconder a falha. Tinha que continuar a dança, mesmo que seu coração estivesse em pedaços sob o peso de todas aquelas aparências. O duque Adrian Westphal continuava a ser uma figura imponente e enigmática, e a cada olhar roubado, a cada proximidade não intencional, Verena sentia um arrepio. Ele era seu marido, mas também o maior lembrete de sua inadequação e do segredo que ela carregava. Verena se esforçava para ser mais do que uma duquesa de performance. Ela passava horas na biblioteca do duque, lendo sobre a administração das terras de Westphal, os projetos de caridade que Adrian apoiava, tentando encontrar um propósito genuíno naquele casamento que era, para todos os efeitos, uma encenação. Ela queria provar a si mesma, antes de tudo, que não era uma fraude, que seu valor ia além do nome Hadley ou Westphal, mas a cada vez que ela tentava encurtar a distância, o muro entre eles parecia se erguer mais alto. Adrian estava frequentemente ausente, trancado em seu escritório por longas horas com o Sr. Caldwell, o advogado da família. As portas fechadas, as conversas em tom baixo, o ar de segredo que o envolvia era uma barreira, e Verena sentia a distância como um corte afiado. Ela percebia a mudança em seu comportamento, uma rigidez ainda maior que a fazia recuar, sentindo-se cada vez mais insignificante. Adrian, por sua vez, estava mais determinado do que nunca a consolidar a imagem de um duque casado e estável. As reuniões com Caldwell eram meticulosamente secretas, cada detalhe do plano de anulação discutido em voz baixa, longe dos ouvidos curiosos. Ele sabia que a imprensa ainda espreitava, e o menor deslize poderia comprometer tudo. Sua reputação de inabalável era crucial, e qualquer sinal de afeto por Verena poderia ser visto como fraqueza, ou pior, como um sinal de que o casamento era real, o que dificultaria seus planos futuros. Ele tinha que manter Verena no escuro, custasse o que custasse. Certa tarde, enquanto Adrian estava novamente em uma de suas reuniões secretas, Verena decidiu levar-lhe um chá. Era uma desculpa para vê-lo, para talvez quebrar um pouco do gelo que os envolvia. Ao se aproximar do escritório, a porta estava entreaberta. Ela hesitou, ouvindo vozes. Que assim que o processo de estabilização estiver completo, Vossa Graça, a anulação poderá ser iniciada sem maiores problemas. Ouviu a voz grave de Caldwell. O coração de Verena deu um salto. Anulação? A xícara de chá tremeu em suas mãos, quase derramando o líquido quente sobre o tapete.
Ela prendeu a respiração, os olhos fixos na porta entreaberta, tentando entender o que havia escutado. A voz de Adrian soou, baixa e controlada. E Lady Verena? Ela não terá ideia de nada? Não, Duque, Caldwell respondeu, um tom de certeza. Tudo será tratado com a máxima discrição. Ela será informada, claro, mas apenas quando tudo estiver finalizado. Verena sentiu um frio gélido subir pela espinha. Anulação. Ele planejava anular o casamento. Aquela era a mentira ou segredo, a razão de sua frieza, de sua distância. Um nó apertou sua garganta e uma dor aguda a atingiu. Ela era apenas uma peça em seu jogo de xadrez, um meio para um fim. Ela deu um passo para trás, o barulho de seu salto no chão de madeira alertando os homens. A porta se abriu de repente e Adrian estava lá, o rosto sério, mas com um lampejo de algo que Verena não conseguiu identificar em seus olhos escuros. Será que era surpresa ou alarme? Verena, ele disse, a voz sem emoção, mas com uma intensidade que a fez encolher. Há algo que a traz aqui? Ela forçou um sorriso, a xícara de chá ainda tremendo. Eu pensei que pudesse querer um chá, Adrian. Sua voz soou mais fraca do que o esperado. Adrian pegou a xícara de sua mão, os dedos dele roçando os dela. O choque elétrico, antes uma fonte de fascínio, agora parecia um lembrete doloroso de sua traição. Ele não disse nada, apenas a observou, os olhos penetrantes. Não se incomode, ele disse, a voz um pouco mais suave, mas ainda firme. Eu estou ocupado. Caldwell e eu estamos discutindo os novos investimentos para a propriedade. Assuntos de ducado. Ele gesticulou para o advogado, que assentiu com um sorriso forçado. Verena sentiu o peso do olhar dele, o controle que ele exercia, e a mistura de medo e um estranho fascínio que isso causava nela. Ela queria gritar, perguntar sobre o que havia ouvido, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ela sabia que tinha que manter a fachada, que não podia demonstrar que havia ouvido algo. Ela assentiu, seu rosto provavelmente pálido. Claro, Adrian. Me desculpe por interromper. Ela se virou e se afastou, o coração batendo descompassado, a mente em turbilhão. A pulga atrás da orelha agora se tornava uma certeza dolorosa. O casamento era temporário, ela era dispensável, e a distância de Adrian, sua frieza, tudo fazia sentido agora. Ele não se afastava porque ela era inadequada, mas porque ela não era parte de seu plano a longo prazo. Ela era apenas um instrumento. A mentira ou segredo não dita agora ressoava em seus ouvidos, e o futuro, que ela tentava construir com uma pequena fagulha de esperança, desmoronava ao seu redor. O Duque Adrian Westphal estava sozinho em seu escritório, a luz fraca da lareira dançando nas paredes escuras. O contrato de casamento, aquele que selava sua união de aparências com Verena, jazia sobre a mesa. Ele o observou, sentindo o peso das decisões que o haviam levado até ali. A frieza que mostrava ao mundo não era uma escolha, mas uma necessidade, uma armadura forjada em anos de dor silenciosa. Sua mente voou para o passado, para os dias em que a casa Westphal não era um refúgio, mas um palco para a crueldade da sociedade. Ele tinha apenas 10 anos quando o escândalo explodiu. Não era um segredo distante, mas a vergonha viva de sua própria família. Sua mãe, uma mulher bela e sensível, havia sido alvo de fofocas cruéis, de insinuações que, como veneno lento, destruíram sua reputação. A imprensa, insaciável, transformou cada erro, cada deslize de sua vida em manchetes gritantes, expondo sua fragilidade para o mundo inteiro. Adrian se lembrava dos olhares, os olhares de pena, os de desdém, os de curiosidade mórbida. Lembrava-se da dor de seu pai, um homem outrora forte, que viu a mulher que amava ser despedaçada pelos boatos. Viu a família Westphal, um nome antigo e respeitado, ser arrastada na lama da opinião pública. Ele ouvia os cochichos nos corredores, sentia o peso do silêncio, o ar pesado de tristeza que se instalou em cada cômodo. Essa humilhação pública deixou uma cicatriz profunda em Adrian, uma ferida que nunca fechou de verdade. Ele aprendeu da maneira mais difícil que a ternura era perigosa, que a vulnerabilidade era um convite para a destruição.
Qualquer demonstração de fraqueza, qualquer emoção à flor da pele, era um risco que ele não podia se dar ao luxo de correr. Seus pais haviam sido consumidos por isso, e ele jurou que nunca seria. Foi ali, naqueles anos de sofrimento, que Adrian construiu sua muralha de gelo. Sua frieza não era uma ausência de sentimentos, mas um mecanismo de defesa, um escudo impenetrável contra o mundo exterior. Ele acreditava que, para proteger o nome de sua família, para evitar que a história se repetisse, ele precisava ser inabalável. Uma fortaleza. Nenhum sorriso fácil, nenhum toque carinhoso, nenhuma palavra que pudesse ser interpretada como fraqueza. A reputação de inabalável era sua única armadura, sua única garantia de que ninguém mais pudesse ferir os Westfall. Ele pensou em Verena, na forma como ela tentava se aproximar, na sua busca por um propósito. Ele via a fragilidade escondida por trás da perfeição dela, uma fragilidade que o assustava. Ele sentia a eletricidade entre eles, os toques acidentais que faziam seu próprio sangue esquentar. Mas ele não podia permitir. Não podia se render a nada que pudesse abalar a imagem que ele havia construído com tanto esforço. O plano de anulação não era apenas pragmático, era uma consequência direta de seu passado. Ele não podia arriscar que sentimentos verdadeiros, que uma conexão profunda, pudessem um dia ser usados contra eles, revivendo as fofocas, expondo-os à mesma dor que seus pais haviam sofrido. Manter a distância, a frieza, era sua única maneira de proteger a ambos, mesmo que Verena não entendesse. Ele tinha que carregar o fardo sozinho, mantendo a fachada, por mais que, em um canto esquecido de seu coração, ele desejasse que as coisas pudessem ser diferentes. Mas o passado, com suas cicatrizes profundas, não o permitia. Ele era o Duque de Westfall, e o dever vinha antes de qualquer desejo. Verena estava em seus aposentos, a luz suave do entardecer mal conseguindo romper as cortinas pesadas. Ela deslizou o dedo por uma pequena caixinha de madeira na sua penteadeira, os detalhes entalhados já gastos pelo tempo. Dentro, guardava uma fita de cabelo ressecada, um lembrete silencioso de uma vida que ela havia tentado deixar para trás. Aquele objeto, tão simples, carregava o peso de seu maior medo. Ela tinha apenas 20 anos, uma jovem cheia de sonhos e de um amor que parecia prometer o mundo. O noivado com Lord Alistair parecia o conto de fadas que toda moça de Ashbourne esperava. Mas os contos de fadas, ela aprendeu, podiam se desfazer com a mesma facilidade que se construíam. Havia sido uma decisão impensada, um momento de descuido na juventude, quando ela se permitiu ser um pouco menos cautelosa, um pouco mais impulsiva. Uma dívida de jogo de seu pai, uma quantia que parecia pequena na época, mas que se tornou um abismo. Para ajudar, ela havia confiado em Alistair, revelando a fragilidade financeira de sua família, um segredo que ele prometeu guardar. Ele não guardou. A notícia se espalhou como um incêndio. Não foi apenas o noivado desfeito de forma humilhante, com Alistair a abandonando publicamente em um baile, mas a revelação de que a outrora rica família Hadley estava em apuros. A imprensa, sempre ávida por um escândalo, transformou a dor de Verena em manchetes, zombando de sua ingenuidade e da fortuna vazia de sua família. Os olhares. Ela ainda os sentia. Os olhares de pena misturados com malícia, os sussurros que a seguiam por toda parte, os sorrisos falsos que escondiam o julgamento. As mulheres que antes a elogiavam, agora viravam o rosto. Verena sentiu-se nua, exposta, uma fraude desmascarada para todo o mundo ver. Ela era uma impostora, uma menina que não sabia seu lugar, e a sociedade de Ashbourne não a perdoou. A vergonha era um veneno, corroendo sua alma, fazendo-a sentir-se indigna de qualquer amor ou respeito. Foi naquele momento que ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Nunca mais. Nunca mais ela seria vista como falha. Nunca mais ela daria motivos para os olhares e os cochichos. Ela se tornaria a mulher perfeita, controlada, impecável. Sua postura elegante, suas palavras medidas, seu sorriso constante, tudo era uma armadura, cuidadosamente forjada para esconder a garota assustada que ainda vivia por dentro. Ela só valeria algo, só teria paz,
se ninguém enxergasse suas falhas. Essa experiência a moldou. Cada erro, cada imperfeição era um lembrete daquela humilhação. Por isso, ser a duquesa de Westphal, a esposa perfeita de Adrian, era mais do que um papel. Era uma questão de sobrevivência. Ela tinha que ser impecável, tinha que ser inatacável. Ela pensou em Adrian, em seu próprio passado de fofocas e vergonha. Ele também construíra um muro de frieza. Mas a frieza dela era diferente. Era a tentativa desesperada de ser invisível em sua perfeição, de não dar qualquer falha para que pudesse ser usada contra ela novamente. E agora, casada com um homem que a mantinha à distância, que planejava anular o casamento, a dor antiga voltava. A sensação de ser uma peça em um jogo, de ser dispensável, era um eco daquela juventude perdida. Ela ainda temia que Adrian, com seus olhos intensos e penetrantes, visse através dela, enxergasse a menina falha e indigna. E a cada dia, ela se esforçava mais para ser a duquesa perfeita, para que ele e o mundo jamais pudessem ter a chance de chamá-la de fraude novamente. A manhã em Ashbourne começou como muitas outras, mas a bandeja de prata que trazia os jornais para o desjejum carregava um peso diferente. Entre as notícias mornas, um exemplar do Monitor de Ashbourne parecia vibrar com uma energia sombria, como um presságio. Seu editor, Sir Percival Knox, era conhecido por sua língua afiada e por seus olhos que, diziam, farejavam fraquezas como um caçador. Ele era um mestre em transformar sussurros em gritos e as vidas alheias em um espetáculo público. Verena pegou o jornal, sentindo um calafrio antes mesmo de ler a primeira linha. Adrian estava de pé perto da janela, as mãos unidas atrás das costas, uma postura rígida que ela já conhecia bem. Os olhos dela varreram a página e pararam em uma coluna intitulada O Contrato de Gelo e Ouro. O artigo não usava palavras feias, mas cada frase era uma facada, insinuando que o casamento dos duques de Westphal era uma farsa, um mero arranjo para esconder dívidas e apagar manchas no passado de ambas as famílias. Dizia que não havia amor, apenas uma união de conveniência, fria e calculista. O coração de Verena bateu forte, um tambor descompassado no peito. Era tudo o que ela mais temia. O artigo não apenas confirmava seus piores pesadelos sobre a natureza de seu casamento, mas também parecia arrancar as camadas de sua armadura, expondo a ferida antiga de seu medo de ser uma fraude. Lá estavam, em tinta preta sobre o papel, as insinuações sobre suas falhas passadas, sobre sua fortuna questionável, sobre o noivado rompido que ela tanto se esforçava para esquecer. A vergonha subiu ao seu rosto, quente e dolorosa, e ela sentiu como se os olhos de toda a cidade estivessem sobre ela novamente, julgando-a, desmascarando-a. Adrian se virou, os olhos escuros como uma tempestade se formando. Ele havia lido o artigo mais cedo, e a fúria queimava por trás de sua fachada inabalável. Knox havia tocado em uma ferida antiga, revivendo o fantasma das fofocas que haviam assombrado sua própria família. Aquele artigo era uma confirmação de que sua estratégia de manter a frieza era talvez a única maneira de sobreviver, mas também uma prova de que a imprensa sempre encontraria um meio de atacar. Ele sentiu o controle apertar em seu olhar quando seus olhos encontraram os de Verena, que segurava o jornal com as mãos trêmulas. Ele caminhou até ela, pegando o jornal de suas mãos sem dizer uma palavra. Os dedos dele roçaram os dela, um toque breve, mas a tensão no ar era quase palpável, como se a eletricidade da raiva dele se misturasse ao medo dela. Verena prendeu a respiração, sentindo o calor do contato, a proximidade do corpo dele, que mesmo sem um gesto terno, parecia envolvente e perigosa. Ela sentiu uma mistura de pavor e um estranho conforto em sua presença, mesmo com a frieza habitual dele. "Descarte isso", Adrian disse a voz baixa e controlada, mas com um fio de aço que Verena nunca havia ouvido antes. Ele amassou o jornal e o jogou na lareira, observando-o queimar até virar cinzas. "É lixo." Verena apenas assentiu, a garganta seca. Mas não era lixo para ela. Era a verdade que ela temia que todos vissem. Aquele artigo reafirmava seu conflito interno,
Seu valor parecia depender de quão bem ela conseguia esconder suas falhas. Hadrian, por sua vez, sentiu uma pontada de algo que ele não conseguia nomear ao ver a palidez no rosto de Verena, a forma como ela parecia encolher sob o peso das palavras de Knox. Ele não podia permitir isso. Não podia permitir que alguém a ferisse daquela forma, mesmo que o casamento fosse um arranjo. Seu instinto protetor, algo que ele havia suprimido por tantos anos, começou a se manifestar. Naquele dia, e nos que se seguiram, Adrian intensificou sua vigilância. Ele deu ordens discretas aos seus homens, pedindo relatórios sobre os passos de Sir Percival Knox. Ele queria saber tudo sobre o editor, cada movimento, cada fraqueza. Verena não percebeu a extensão dos seus esforços, apenas notou que Adrian parecia mais presente, embora ainda distante. Seus olhos escuros varrendo o ambiente com uma atenção mais aguçada. Ele a observava, um olhar que para ela era um lembrete do controle que ele exercia, mas que para Adrian era o início de uma promessa silenciosa. Ele não permitiria que Knox a destruísse. A sombra do editor era real, mas a proteção do Duque, embora ainda secreta, começava a se erguer. A biblioteca do Duque era um lugar de silêncio e livros antigos, um refúgio para Verena em meio à performance diária de ser a Duquesa de Westphal. Ela passava ali muitas tardes, não apenas lendo, mas também tentando organizar os papéis que Adrian parecia deixar espalhados sobre a escrivaninha. Era uma forma de se sentir útil, de provar que tinha um valor além das aparências. Certa tarde, enquanto arrumava uma pilha de documentos soltos, um envelope mais grosso e selado chamou sua atenção. Estava escondido sob outros papéis, quase como se não quisesse ser encontrado. A caligrafia de Adrian, tão conhecida, estava ali, mas o selo parecia diferente, mais oficial. Uma pulga atrás da orelha, um pressentimento estranho, fez seu coração acelerar. Ela se lembrou da conversa que havia escutado dias antes sobre anulação. Com as mãos trêmulas, Verena abriu o envelope. Lá dentro havia um contrato. Não o contrato de casamento que ela havia assinado, mas outro documento, com termos legais complexos e uma linguagem fria. Seus olhos correram pelas linhas, buscando significado, e pararam em uma frase que fez o ar sumir de seus pulmões. Termos para a anulação do matrimônio. Após a consolidação da imagem pública das famílias envolvidas, o papel caiu de seus dedos como uma folha seca. Anulação. Ali estava, em preto e branco, a mentira ou segredo que Adrian guardava. O casamento era apenas um acordo temporário, uma fachada para o mundo, e ela, Verena, era apenas uma parte dispensável de seu plano, uma ferramenta, um meio para um fim. A dor a atingiu como um golpe físico. Não era apenas a surpresa, mas a confirmação de seu maior medo. Ela não valia nada. Era uma fraude exatamente como temia. Seu valor era nulo. Todo o seu esforço para ser a duquesa perfeita, para esconder suas falhas, tinha sido em vão. Ela era apenas um objeto a ser usado e depois descartado. As lágrimas brotaram em seus olhos ardentes, mas ela as engoliu. Não podia chorar. Não podia demonstrar fraqueza. Adrian entrou na biblioteca naquele momento, parando na porta. Seus olhos escuros varreram o cômodo e pousaram em Verena, que estava pálida com o documento aos seus pés. O rosto dele, geralmente tão controlado, mostrou um lampejo de surpresa, quase de alarme. Verena, ele disse, a voz baixa, mas com uma intensidade que a fez encolher. O que é isso? Ela não respondeu de imediato. A raiva começou a se misturar à dor, uma chama fria em seu peito. Ela se inclinou lentamente, pegou o papel e o ergueu, os olhos marejados fixos nos dele. Isso, Adrian. Ela começou, a voz tremendo, mas tentando soar firme. É a verdade. Os olhos de Adrian se estreitaram. Ele caminhou para perto, a proximidade de seu corpo imponente fazendo o ar parecer rarefeito. Verena sentiu o cheiro dele, a mistura de livros antigos e um frescor masculino que sempre a deixava um pouco sem fôlego. Agora, aquele cheiro parecia sufocá-la. Você planeja anular nosso casamento? Ela continuou, a voz subindo um pouco. Desde o início, eu era apenas uma conveniência, não era? Para limpar o nome de sua família e o meu,
e depois eu seria descartada. Hadrian tentou pegar o documento, mas Verena o puxou para trás. O olhar dele era penetrante, buscando controle, mas havia uma tensão em seus ombros que ela nunca havia visto. Verena, você não entende, ele disse, a voz mais baixa, quase um rosnado, mas ainda fria, sem emoção. Era um plano, um acordo necessário para proteger a todos nós. Não havia outra maneira. Não havia outra maneira? Ela quase gritou, a voz embargada. Enganar-me? Fazer-me crer que este casamento tinha algum propósito, algum futuro, enquanto você planejava me jogar fora como um pedaço de papel usado? Ele tentou se aproximar novamente, e Verena recuou um passo. O corpo dela tremia, uma mistura de medo da fúria dele e da própria dor que a consumia. Ela sentia o poder dele, o controle que ele exercia com apenas um olhar, mas ela se recusava a se render. Não é pessoal, Verena, ele disse, sua frieza calculista sendo um golpe mais forte do que qualquer grito. É pragmático, nossos nomes estariam limpos, a imprensa silenciada, era a solução mais sensata. As palavras dele, ditas com tanta lógica e sem um pingo de calor, foram como facas em seu coração. Não pessoal. Pragmático. A solução mais sensata. Aquilo validava tudo o que ela temia. Ela era uma fraude, sem valor intrínseco. Ninguém a queria por ela mesma. Pragmático? Ela sussurrou, as lágrimas finalmente caindo por seu rosto. Você me transformou em uma mentira. Eu tentei encontrar um sentido nisso, Adrian. Eu tentei ser a duquesa que você precisava, a mulher forte que esta família merecia, e você já planejava me destruir. O rosto de Adrian endureceu. Ele não parecia saber como lidar com a emoção dela. Ele estava acostumado a controlar tudo, mas a dor dela era algo que ele não podia dominar. Não a destruiria, ele disse, a voz ainda controlada, mas com um fio de impaciência. Apenas a liberaria deste arranjo, com sua reputação intacta, com sua família segura. Minha reputação intacta? Verena riu, uma risada sem humor, cheia de dor. Como posso ter reputação quando fui usada e enganada? Quando meu marido planeja me abandonar assim que eu não for mais útil? Você me fez sentir como a maior fraude de todas, Adrian. Ela jogou o documento de volta na mesa, virando-se para ele com os olhos cheios de mágoa. A proximidade deles era quase insuportável, a tensão tão forte que Verena sentia o corpo vibrar. Ele tinha um poder sobre ela, uma atração estranha, mas que agora estava misturada com uma traição profunda. Eu não a queria ferir, ele disse, e pela primeira vez havia um traço de algo que soava como arrependimento em sua voz, mas foi rapidamente suprimido. Era para o bem de todos, um sacrifício necessário. Verena balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente. Não é um sacrifício, Adrian. É uma traição. E você me mostrou que, não importa o quanto eu tente, eu nunca serei o suficiente. Eu sempre serei uma falha. Ela se virou, não suportando mais o olhar dele, a frieza que, mesmo com a tentativa de justificar, só a machucava mais. A mentira ou segredo havia sido revelada, e com ela, o que restava de seu coração agora despedaçado, e a confirmação de que seu valor era de fato nulo. A revelação do plano de anulação ainda queimava no peito de Verena, uma chama fria de traição. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Cada palavra de Adrian, cada olhar distante, um lembrete da mentira ou segredo que ele guardava. Ela o via com novos olhos, não mais como o duque enigmático, mas como o homem que a usava, que a considerava dispensável. A dor era um nó apertado em sua garganta e a sensação de ser uma fraude sem valor a consumia. Foi em meio a essa atmosfera pesada que o inesperado aconteceu. Uma carta urgente chegou para Adrian, trazida por um mensageiro pálido e ofegante. Era da propriedade rural mais distante do ducado, a que gerava a maior parte da renda. Uma praga súbita e devastadora havia atacado as plantações, ameaçando destruir a colheita principal e levar o ducado a uma crise financeira sem precedentes. Adrian leu a carta, e Verena viu pela primeira vez
uma rachadura em sua fachada de inabalável. Uma linha de preocupação profunda marcou sua testa, e seus olhos escuros, geralmente tão controlados, mostravam um lampejo de desespero. Ele caminhava de um lado para o outro no escritório, os passos pesados, a aura de controle quase desmoronando. É pior do que imaginávamos, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela, a voz um pouco mais áspera que o normal. Precisamos de uma solução e rápido, os conselheiros estão perdidos. Verena, apesar da mágoa, sentiu um impulso estranho. Ela havia passado semanas na biblioteca, estudando os livros de contabilidade e os relatórios das propriedades do ducado, tentando encontrar um propósito. Ela se lembrou de algo que lera sobre técnicas de rotação de culturas e métodos de contenção de pragas usados em outras regiões. Adrian, ela disse, a voz hesitante, mas firme. Eu li sobre algo semelhante nas terras do Barão Beaumont. Eles usaram uma mistura de cal e cinzas para proteger as raízes. E a rotação de culturas com trevos ajudou a restaurar o solo. Adrian parou, virando-se para ela, os olhos estreitos. Ele parecia surpreso, talvez até um pouco relutante em aceitar a ajuda dela. Mas a urgência da situação era maior que seu orgulho. Ele a observou por um longo segundo, um olhar intenso que fez o coração de Verena acelerar. Explique, ele ordenou, a voz ainda firme, mas sem a frieza habitual. Havia um quê de necessidade ali que ela nunca havia sentido antes. E assim eles começaram a trabalhar. O escritório do Duque, antes um lugar de segredos e distância, transformou-se em um campo de batalha contra a crise. Adrian, com sua mente analítica, e Verena, com suas pesquisas e uma inteligência prática que ele não esperava. As horas se estenderam pela noite, as velas queimando até o fim, a comida intocada. Verena se viu debruçada sobre mapas e relatórios ao lado dele. A proximidade era desconfortável, mas inevitável. Às vezes, as mãos deles roçavam os mesmos papéis, os dedos se tocando por um instante, e um choque elétrico percorria o braço de Verena, fazendo-a prender a respiração. Adrian parecia notar, pois seus olhos se fixavam nela por um segundo a mais, um olhar que parecia carregar uma pergunta silenciosa. Ele a observava enquanto ela explicava com clareza os detalhes das técnicas, seus olhos brilhando com uma competência que ia muito além da duquesa perfeita que ela se forçava a ser. Ele via a dedicação em seu rosto, a paixão genuína por resolver o problema, não apenas por dever, mas por um verdadeiro cuidado com as terras e as pessoas que delas dependiam. A fraude que ela temia ser parecia desaparecer sob a luz de sua inteligência e compaixão. Em um momento de exaustão, Adrian se recostou na cadeira, passando a mão pelos cabelos, um gesto que revelou sua vulnerabilidade. É um fardo pesado, ele confessou, a voz baixa, quase um sussurro. Proteger tudo isso. Ele não a estava olhando, mas Verena sentiu que ele se abria um pouco, baixando a guarda que o mantinha tão frio. Ela sentiu uma pontada de pena, vendo o peso que ele carregava. Verena assentiu, sem palavras. Ela entendia o fardo. O seu próprio era o medo de ser desmascarada. O dele, o de falhar em proteger seu legado. Adrian virou-se para ela, os olhos escuros fixos nos dela. Você tem um bom raciocínio, Verena, ele disse, e havia um tom de respeito em sua voz que a pegou de surpresa. Suas ideias são sensatas. O elogio vindo dele foi como um bálsamo inesperado para a ferida de sua alma. A tensão entre eles ainda existia. A revelação da anulação ainda era um muro invisível. Mas ao longo daquelas horas de trabalho conjunto, algo havia mudado. A frieza de Adrian não era mais absoluta. Ele havia dependido dela, confiado em sua inteligência. E Verena, embora ainda magoada, percebia que o homem à sua frente era mais complexo do que a muralha de gelo que ele apresentava. O incidente ainda não estava resolvido, mas o esforço conjunto havia forçado Adrian a ver Verena de uma forma que ele não esperava. Ele via sua competência, sua força interior, sua compaixão. O muro que ele havia erguido com tanto cuidado estava começando a desmoronar, pedaço por pedaço,
sob o peso da necessidade e da inesperada conexão que nascia entre eles. Após o turbilhão da crise nas plantações, o escritório do Duque, antes um palco de tensão, agora estava mergulhado em um silêncio pesado, preenchido apenas pelo crepitar suave da lareira. Cadrian e Verena estavam exaustos, suas mentes e corpos cansados pela longa noite de trabalho. Os mapas ainda jaziam sobre a mesa, os números emaranhados uma prova da luta que haviam travado lado a lado. A vulnerabilidade era um manto invisível sobre eles. Verena observava as chamas, os ombros tensos. A dor da traição ainda estava fresca, a revelação do plano de anulação um eco constante em seu coração. Mas o trabalho em conjunto havia abalado suas certezas. Ela havia visto Adrian não apenas como o Duque frio, mas como um homem sob o peso de um fardo imenso. Adrian se sentou em sua poltrona, o olhar distante, fixo na lareira. A frieza habitual parecia ter se dissipado, substituída por um cansaço profundo. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de desordem. Verena, ele começou, a voz baixa, quase rouca. Eu preciso que você entenda. Ela virou o rosto para ele, o coração batendo forte. Era a primeira vez que ele falava com ela de forma tão pessoal, tão desprovida de sua armadura. Ele se inclinou, os olhos escuros encontrando os dela. A intensidade em seu olhar a fez prender a respiração, uma mistura de medo e um fascínio que ela não podia controlar. Meu pai, ele era um homem bom. Minha mãe, doce. Mas a sociedade de Ashbourne não perdoou uma única falha deles. As fofocas. Elas os destruíram. A voz de Adrian era cheia de uma dor antiga, uma que Verena nunca imaginou que ele carregasse. Eu vi minha mãe definhar, meu pai perder a luz nos olhos. Eu vi o nome Westfall ser arrastado na lama por causa de línguas venenosas e manchetes cruéis. Verena sentiu um aperto no peito. As palavras dele eram um espelho de sua própria experiência, de seu próprio medo. Eu jurei que nunca permitiria que isso acontecesse novamente. Adrian continuou. E seu olhar se tornou mais penetrante, quase suplicante. Jurei que protegeria este nome, esta família, de qualquer custo. Eu construí esta barreira de frieza, esta reputação de inabalável, para que ninguém pudesse nos ferir novamente, para que ninguém pudesse ver fraqueza em mim ou em quem estivesse ao meu lado. Ele fez uma pausa, respirando fundo. O plano de anulação era para protegê-la, para que quando o pior passasse, você estivesse livre, ilesa das fofocas que poderiam surgir. Era um plano frio, eu sei, mas eu achei que era a única forma. Verena sentiu as lágrimas nos olhos, não mais de raiva, mas de uma compreensão dolorosa. Ela via agora o homem por trás da muralha, um homem marcado pela dor, tentando proteger, ainda que de forma equivocada. Eu sei o que é isso, Adrian, ela confessou, a voz embargada. O medo de ser exposta, de ser vista como uma fraude. Ela se levantou, caminhando lentamente até a lareira, a proximidade dele a deixando nervosa. Quando eu era jovem, meu noivado foi desfeito publicamente. A fortuna da minha família foi questionada. Eu fui humilhada, zombada. Eu senti como se não valesse nada, como se fosse uma impostora. Desde então, eu me esforcei para ser perfeita, para não dar a ninguém a chance de me chamar de fraude novamente. Ela virou-se para ele, os olhos marejados encontrando os dele. Havia uma vulnerabilidade crua em seu rosto que Adrian nunca havia visto. E quando descobri o seu plano, Adrian, senti que minhas piores suspeitas se confirmavam, que eu não era o suficiente, que meu valor era nulo, que não importa o quanto eu tentasse, eu sempre seria uma falha, usada e depois descartada. Sua voz falhou, e ela teve que lutar para não chorar. Adrian se levantou, dando um passo em sua direção. A distância entre eles diminuiu, e Verena sentiu o calor do corpo dele, a presença imponente que antes a intimidava, agora a envolvia. Ele estendeu a mão, e por um instante ela pensou que ele a tocaria, mas ele apenas pousou a mão na mesa entre eles, os dedos a centímetros dos dela. Verena, ele disse, a voz mais suave do que ela jamais ouvira. Eu sinto muito pela dor que lhe causei. Eu não vi.
Não vi que meu medo de proteger acabaria por feri-la. Seus olhos varreram o rosto dela, demorando-se em seus lábios, em seus olhos. A respiração de Verena ficou suspensa, sentindo a química entre eles, a tensão palpável, a mistura de dor e uma atração que parecia crescer a cada palavra sincera. Ele estava ali, um homem que havia quebrado sua própria barreira para se expor, e ela estava ali, uma mulher que havia revelado suas cicatrizes mais profundas. Eles se olhavam, não mais como estranhos em um casamento de conveniência, mas como duas almas feridas que pela primeira vez viam a humanidade uma da outra. A fachada de duquesa perfeita, a armadura de duque inabalável, tudo havia desmoronado, revelando a pessoa por trás dos medos. Era um momento terno, doloroso, e um começo, frágil e incerto, de algo que eles não sabiam nomear. O sol mal havia despontado sobre Ashbourne quando o novo exemplar do monitor de Ashbourne chegou pesado e ameaçador como uma nuvem de tempestade. Verena estava em seu quarto, tentando esquecer as palavras duras e as justificativas frias de Adrian sobre a anulação do casamento. A conversa na biblioteca havia deixado uma ferida aberta, expondo a fragilidade de seu valor próprio, mas o jornal em suas mãos prometia uma dor ainda mais pública. Sir Percival Knox, o editor sensacionalista, havia lançado seu ataque mais cruel. O artigo intitulado A Dama de Gelo e o Duque Sem Coração, a farsa de Westphal, não se contentava mais com insinuações. Ele desenterrava, com detalhes venenosos, o passado de Verena. O noivado desfeito de forma humilhante, a história da fortuna questionável de sua família, a jovem Lady Hadley, que fora zombada pela sociedade por sua ingenuidade e suas falhas. Cada linha era um golpe direto no seu medo mais profundo, o de ser exposta como uma fraude, de ter seu valor reduzido a nada. O rosto de Verena empalideceu. As palavras dançavam em sua frente, revivendo a vergonha antiga, a sensação de ser um espetáculo para o julgamento alheio. Ela sentiu as lágrimas brotarem, mas as engoliu com dificuldade. Não podia se dar ao luxo de chorar, não podia ceder à fraqueza. Mas o pavor era real, gélido, apertando seu peito. Ela era de novo a garota humilhada, e o mundo inteiro de Ashbourne estava lendo sobre isso. Adrian entrou no quarto sem bater, o rosto sombrio, os olhos escuros fixos no jornal nas mãos dela. Ele também havia lido. A fúria em seu olhar era palpável, mas não era a frieza calculista de antes. Havia algo mais, uma intensidade que Verena não reconhecia, um fogo contido que a fez prender a respiração. Ele caminhou até ela, a presença imponente enchendo o quarto, e pegou o jornal com uma mão firme. Os dedos dele roçaram os dela, um toque breve que enviou um choque elétrico pelo braço de Verena, misturando a dor de sua humilhação com uma estranha corrente de calor. Isso não ficará assim, Adrian disse, a voz baixa, quase um rosnado, mas com uma convicção que abalou Verena. Não era uma promessa vazia, era uma declaração. Ele amassou o jornal com força, jogando-o na lareira com uma fúria silenciosa. Verena o observou surpresa. Ela esperava frieza, talvez um comentário sobre como a imprensa era previsível, mas não aquela raiva protetora. Ela sentiu uma mistura de medo e um estranho fascínio pelo poder que ele exalava. Naquela mesma tarde, um pequeno evento de caridade estava marcado na praça central, em frente ao coreto, para angariar fundos para os orfanatos. Adrian e Verena eram esperados. Ela queria se esconder, mas sabia que não podia. Tinha que enfrentar os olhares, os sussurros. Tinha que manter a fachada de duquesa. Ao chegarem à praça, os olhares eram mais intensos, os cochichos mais audíveis. Verena sentia cada um deles, cada agulha perfurando sua pele. Ela viu Sir Percival Knox parado à distância, um sorriso satisfeito em seus lábios finos, desfrutando de seu triunfo. O coração de Verena batia forte, o ar rarefeito em seus pulmões. Adrian, no entanto, não demonstrou hesitação. Ele a guiou pelo braço, a mão dele pousada levemente acima do cotovelo dela. Um toque que, embora formal, era surpreendentemente firme e protetor. Ele não a olhava, mas Verena sentia a força de sua presença ao seu lado,
um muro silencioso, contra o julgamento da multidão. Quando chegaram ao pequeno palco improvisado, Adrian se virou para a multidão. Sua voz, geralmente controlada e distante, ressoou pela praça, cheia de uma autoridade que calou os sussurros. "Cidadãos de Ashbourne", ele começou, os olhos escuros varrendo os rostos curiosos. "Tenho acompanhado com grande desagrado as últimas publicações do Monitor de Ashbourne. Sir Percival Knox tem se deleitado em espalhar mentiras e desenterrar fantasmas do passado, não apenas da minha família, mas agora de minha esposa, a Duquesa de Westphal." Um murmúrio passou pela multidão. Verena prendeu a respiração, sentindo a tensão, o perigo. Adrian estava ali, expondo-se, não com frieza, mas com uma convicção que começava a abalar sua própria reputação de inabalável. Ele estava colocando a dignidade dela acima de sua própria imagem. Ele se virou para Verena, e seus olhos se fixaram nos dela. O olhar era intenso, profundo, e havia uma ternura escondida ali que a atingiu em cheio. "Minha esposa, a Duquesa Verena, é uma mulher de caráter e dignidade. Seu passado, assim como o de qualquer um, pode ter tido suas provações. Mas não há nada em sua história que não seja de honra e resiliência. As insinuações de Sir Percival são covardes e infundadas." Adrian estendeu a mão para ela, e Verena, com o coração acelerado, colocou a sua na dele. O toque foi elétrico, uma corrente de fogo que a percorreu. Ele apertou sua mão com uma força suave, um gesto que parecia uma promessa silenciosa. "Eu não permitirei que a dignidade de minha esposa seja manchada por fofocas e malícia", Adrian declarou, a voz ressoando com uma autoridade inabalável. "E aqueles que tentarem fazê-lo enfrentarão as consequências." Seus olhos encontraram os de Knox por um instante, um olhar de aço que fez o editor empalidecer e recuar um passo. Verena sentiu o nó em seu peito se afrouxar. As lágrimas que antes eram de vergonha, agora eram de uma emoção profunda e complexa. Adrian, o homem que planejava anular o casamento, estava ali, defendendo-a publicamente, colocando-se em risco por ela. Ele havia escolhido a dignidade dela. Naquele momento, enquanto ele a mantinha pela mão, ela percebeu que, apesar do segredo da anulação, apesar de toda a dor, Adrian estava provando sua lealdade. Ele não era apenas um arranjo, ele era um aliado. Uma ponte de confiança começava a se solidificar entre eles, frágil, mas real, sobre os escombros da mentira e da traição. E por um instante, Verena sentiu que, talvez, ela não estivesse tão sozinha e que seu valor não era, afinal, nulo. A notícia chegou como um trovão em um dia claro. A cerimônia de bênção do casamento dos duques de Westphal seria realizada em breve, na praça central de Ashbourne. Seria um evento público, uma celebração oficial de sua união perante a cidade inteira. Para Verena, a notícia era um misto de pavor e uma estranha resignação. Ela sabia que aquele dia seria um palco, e eles, os atores principais de um drama que Sir Percival Knox, o editor sensacionalista, não perderia por nada. O homem havia intensificado sua campanha de difamação nos últimos dias, com artigos ainda mais venenosos, e Verena tinha a sensação de que ele planejava algo ainda pior, algo que a faria sentir mais uma vez como a fraude que tanto temia ser. A tensão crescia a cada dia que se aproximava da cerimônia. Verena sentia os nervos à flor da pele. Cada olhar dos criados, cada murmúrio na rua, parecia carregar a expectativa de um desastre. Adrian, por sua vez, estava mais vigilante do que nunca. Embora mantivesse sua postura fria e distante em público, Verena notava a intensidade de seus olhos quando ele a observava, um olhar que parecia prometer proteção, mas que também a lembrava do controle que ele exercia. Ela sentia a pressão daquele dia, sabendo que todas as suas aparências, a dela e a dele, seriam testadas diante de um público ávido por um espetáculo. Na noite anterior à cerimônia, Verena estava em seu quarto, incapaz de dormir. O vestido que usaria estava estendido sobre a cama, um tecido branco e elegante que deveria simbolizar pureza e um novo começo, mas que para ela parecia um uniforme para sua próxima humilhação. Ela sentia o peso de seu passado,
as cicatrizes de sua juventude e o medo de que tudo viesse à tona novamente. Adrian bateu à porta, um som suave que a fez pular. Verena? A voz dele era baixa, um pouco mais suave do que o habitual, e havia uma pergunta implícita ali. Ela hesitou, mas respondeu. Sim, Adrian. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. A luz fraca das velas no quarto lançava sombras longas, e o rosto de Adrian, geralmente tão duro, parecia um pouco mais suave naquela penumbra. Ele a encontrou perto da janela, observando a noite escura. Não consegue dormir, ele afirmou, não perguntou. Verena balançou a cabeça, sem se virar. Não, amanhã. Amanhã é um dia importante. Adrian caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa, mas a proximidade de seu corpo era palpável, enchendo o pequeno espaço entre eles. Verena sentiu o ar vibrar, a química entre eles, uma mistura de medo e atração que a deixava sem fôlego. Eu sei, ele disse, a voz baixa, que Knox não vai perder a oportunidade. Ele vai tentar nos ferir. Ela finalmente se virou para ele, os olhos marejados. Eu tenho medo, Adrian. Medo que ele me desmascare, que todos vejam a fraude que eu sou, que vejam minhas falhas, que eu não valho nada. As palavras saíram em um sussurro, sua vulnerabilidade exposta. O olhar de Adrian se fixou no dela, intenso, profundo, e por um instante, Verena sentiu que ele enxergava sua alma. Ele deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância. O cheiro dele, de conhaque e de algo amadeirado, a envolveu. A mão dele se ergueu, e Verena prendeu a respiração, esperando um toque. Mas ele apenas pousou a mão na parede ao lado da cabeça dela, prendendo-a gentilmente entre seu corpo e a parede. Você não é uma fraude, Verena, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro, mas com uma convicção que a fez tremer. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, a respiração dele em seu rosto. Os olhos dele demoraram-se em seus lábios e a respiração de Verena ficou suspensa. A tensão entre eles era quase insuportável, um fogo lento que queimava. Eu sei que você teme, ele continuou, o olhar ainda fixo no dela. Mas não importa o que Knox diga, não importa o que aconteça amanhã, eu estarei lá, ao seu lado. Era uma declaração silenciosa, uma promessa que ia além das palavras. Não era um beijo, não era um abraço, mas a intensidade daquele momento, a proximidade perigosa de seus corpos, a força de seu olhar e a certeza em sua voz eram mais poderosas do que qualquer afeto físico. Verena sentiu o coração bater descompassado, uma mistura de fascínio e uma rendição emocional que a pegou de surpresa. Ele não estava falando de um acordo de conveniência, mas de uma união contra o mundo. Adrian se afastou quebrando o feitiço, mas seus olhos ainda a prendiam. Descanse, Verena, ele disse, a voz voltando ao seu tom mais controlado, mas ainda com uma suavidade que ela nunca havia ouvido. Precisamos de força para amanhã. Ele se virou e saiu do quarto, deixando Verena sozinha, o coração acelerado, a respiração ainda suspensa. A tensão ainda estava no ar, mas algo havia mudado. Naquele momento de profunda vulnerabilidade, eles haviam compartilhado uma conexão que transcendia o casamento arranjado. Era uma declaração silenciosa de que, apesar de todos os medos, de todos os segredos do passado, eles estavam, de alguma forma, juntos contra o mundo. E por um instante, Verena sentiu uma coragem que não sabia que possuía. Amanhã seria o dia, o palco da humilhação, ou talvez o palco de algo mais. O sol de Ashbourne banhava a praça central, transformando o coreto ornamentado em um palco dourado. As bandeiras coloridas esvoaçavam ao vento suave e uma multidão barulhenta se aglomerava, ansiosa pela cerimônia de bênção dos duques de Westphal. Para Verena, a beleza do dia era uma ironia cruel. Ela vestia um elegante traje de seda creme, o cabelo cuidadosamente arrumado, um sorriso gentil nos lábios, mas por dentro sentia um frio gélido no estômago. A promessa silenciosa de Adrian na noite anterior, de que estaria ao lado dela, era a única coisa que a mantinha de pé. Ainda assim, o medo de ser exposta, de ser vista como uma fraude, apertava seu coração.
Adrian estava ao seu lado no coreto, uma muralha imponente em seu uniforme de gala. Seus olhos escuros varriam a multidão com a vigilância usual, mas Verena sentia a tensão em seus ombros, a rigidez que denunciava a gravidade do momento. Ela segurou o buquê de flores brancas com tanta força que os caules quase se quebraram em seus dedos. Seus olhos encontraram os de Sir Percival Knox, parado à beira da multidão, um sorriso fino e vitorioso em seu rosto. O coração de Verena deu um salto. Ele estava ali, pronto para atacar. O reverendo começou a falar, mas as palavras pareciam distantes para Verena. Ela sentia cada olhar, cada cochicho que se espalhava pela praça. De repente, um homem alto e esguio abriu caminho na multidão, parando bem em frente ao coreto. Era Lord Alistair, o mesmo que a havia humilhado anos atrás. Seu rosto tinha um sorriso cruel e seus olhos estavam fixos em Verena. Perdoem-me a interrupção, caros cidadãos de Ashbourne. A voz de Alistair soou alta e clara, silenciando a praça. Mas é preciso que todos saibam a verdade antes que essa farsa de casamento seja abençoada. O ar na praça ficou denso, e Verena sentiu o sangue sumir de seu rosto. Adrian endureceu ao seu lado, seus olhos escuros fixos em Alistair, com uma fúria contida. A duquesa de Westphal, a perfeita Lady Verena, Alistair continuou, com um tom zombeteiro. É, na verdade, uma impostora. Sua família estava falida quando ela se arranjou para casar comigo, e quando a verdade sobre a fortuna vazia dos Hadley veio à tona, ela foi publicamente abandonada. Ela é uma fraude, um rosto bonito para esconder as falhas de uma família em desgraça. E este casamento com o Duque Adrian é apenas mais uma de suas tentativas desesperadas de salvar as aparências. As palavras de Alistair atingiram Verena como um raio. O mundo girou. Ela sentiu as antigas cicatrizes se abrirem, a vergonha de sua juventude voltando com força total. Os olhares da multidão pareciam se cravar nela, julgando-a, desmascarando-a. Ela era de novo a garota humilhada, a fraude que tanto temia ser. A praça inteira parecia rir dela, e Verena sentiu-se encolher, seu corpo tremendo, o buquê caindo de suas mãos. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela não conseguia se mover, paralisada pela dor. Seu maior medo havia se concretizado diante de todos. Adrian viu a dor no rosto dela, o brilho das lágrimas, a forma como ela se encolhia sob as palavras cruéis. Viu a dignidade dela ser pisoteada e sentiu algo se quebrar dentro de si. A anulação, os planos frios, a reputação de inabalável. Tudo se tornou insignificante diante da angústia de Verena. Ele não podia permitir isso. Não podia permitir que ela fosse destruída novamente. Com um movimento rápido e decisivo, Adrian se virou para Verena. Ele a tomou nos braços, uma das mãos na cintura dela, a outra em sua nuca, puxando-a para perto. O corpo de Verena se chocou contra o dele, e ela prendeu a respiração, sentindo o calor, a força, a eletricidade daquele contato inesperado. Ele a segurava com uma firmeza que era ao mesmo tempo protetora e avassaladora. Seus olhos escuros se fixaram nos dela e havia uma intensidade, uma paixão bruta que ela nunca havia visto. Sem uma palavra, Adrian inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo profundo, avassalador, que a pegou de surpresa. Os lábios dele eram firmes, quentes, exigentes. Verena sentiu um choque elétrico percorrer cada fibra de seu corpo, misturando-se a dor e a vergonha que a consumiam. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Ela se entregou, os braços fracos se agarrando à lapela do casaco dele, sua respiração suspensa, o coração batendo descompassado. O beijo não era apenas um toque, era uma declaração, uma promessa, um fogo que queimava todas as suas dúvidas e medos. A praça inteira ficou em um silêncio chocado. Murmúrios cessaram, bocas se abriram em espanto. Sir Percival Knox, com seu sorriso satisfeito, assistiu à cena, o queixo caindo em descrença. O beijo de Adrian não era apenas um beijo, era um terremoto. Destruía seu plano de anulação, aniquilava as acusações de Alistair e de Knox, e proclamava, em alto e bom som, que a duquesa de Westphal não era uma fraude,
mas uma mulher amada, escolhida e defendida. Quando Adrian finalmente se afastou, seus olhos ainda fixos nos de Verena, ela estava ofegante, o rosto corado, os lábios ainda formigando. Ele a segurava firmemente e Verena sentia que não estava mais sozinha. A dignidade que ela temia ter perdido estava ali, nos olhos dele, na força de seus braços. As aparências, as mentiras, tudo se desfez em um único beijo. A dignidade e o amor verdadeiro, ali, na praça central de Ashbourne, haviam triunfado. A praça central de Ashbourne, antes um palco de humilhação, agora zumbia com uma energia diferente. O beijo de Adrian, inesperado e avassalador, havia silenciado a multidão, mas agora um burburinho de vozes chocadas e logo depois, admiradas, começou a subir. Verena ainda estava nos braços dele, os lábios formigando, o coração batendo forte no peito. Ela podia sentir o calor do corpo dele, a força de seus braços que a seguravam com uma firmeza que era ao mesmo tempo protetora e uma promessa. Seu rosto estava corado, os olhos arregalados, e ela sentia a tontura da emoção. A dor da humilhação, que segundos antes a consumia, havia sido varrida por aquele ato impetuoso, por aquela declaração pública de um homem que ela julgava frio. Adrian a mantinha perto, seus olhos escuros varrendo a multidão. Não havia arrependimento em seu olhar, apenas uma determinação feroz, uma posse que fez o ar de Verena prender-se novamente. Ela não era mais uma fraude. Ela era a mulher que o Duque havia escolhido e beijado diante de toda a cidade. Seus olhos encontraram os de Sir Percival Knox. O editor, que segundos antes tinha um sorriso vitorioso, agora estava pálido, a boca ligeiramente aberta em descrença. Sua tentativa de explorar o escândalo havia falhado de forma espetacular. O beijo de Adrian não apenas destruiu a fofoca, mas também tirou de Knox toda a sua arma. As palavras de Alistair, que haviam ferido Verena tão profundamente, agora pareciam vazias, sem força, diante da verdade vivida naquele coreto. A dignidade de Verena, que ela temia ter perdido para sempre, havia sido restaurada não em segredo, mas em um triunfo público de amor. Ela sentiu uma onda de alívio, uma leveza que há muito não sentia. Adrian se afastou um pouco, mas ainda a mantinha firmemente pela cintura. Seus olhos, que antes eram muralhas de gelo, agora tinham um brilho quente, uma ternura que ele não se esforçava mais para esconder. Ele a guiou para fora do coreto, a multidão se abrindo em seu caminho, agora com olhares de surpresa e, para a surpresa de Verena, de uma nova admiração. Os sussurros não eram mais de julgamento, mas de aprovação, de uma história de amor que havia se revelado diante de todos. Ao chegarem à carruagem, Adrian a ajudou a subir com uma delicadeza que quase a fez chorar. Ele se sentou ao lado dela, o espaço entre eles menor do que nunca. A mão dele pousou sobre a dela, um toque suave, mas cheio de uma eletricidade que agora parecia promessa, não ameaça. Verena prendeu a respiração, sentindo a química intensa entre eles, a antecipação do que viria a seguir. Na quietude do escritório do Duque, as portas fechadas para o mundo, Adrian e Verena estavam sozinhos. O ar ainda vibrava com a emoção da praça. Adrian se virou para ela, os olhos escuros fixos nos dela. O plano de anulação, ele disse, a voz baixa e firme, mas sem a frieza de antes, está desfeito, para sempre. Verena sentiu um nó na garganta. Não era apenas o fim de um segredo, mas o começo de algo real. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, não sentiu o medo de ser uma fraude. O beijo, a defesa pública, a firmeza em seus olhos, tudo a havia redimido. Ela não precisava mais de uma armadura. Ela podia ser ela mesma com suas falhas e tudo mais, e ele a havia escolhido. Adrian deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Ele ergueu a mão e, desta vez sem hesitação, tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. O toque era suave, mas carregado de uma intensidade que fez o corpo de Verena tremer. Ela fechou os olhos, entregando-se à sensação. Eu fui um tolo, ele sussurrou a voz rouca, seus olhos fixos nos lábios dela.
Pensei que proteger significava manter a distância. Mas percebi, ali, na praça, que meu maior erro foi não vê-la, não amá-la como você merece. Verena abriu os olhos, encontrando os dele. Havia uma paixão contida ali, um desejo que era palpável. A respiração dela ficou suspensa. Ele estava tão perto que ela podia sentir o hálito quente dele em seu rosto, o cheiro amadeirado que agora era sinônimo de segurança. Adrian, ela sussurrou, e a palavra era uma prece, uma rendição. Ele inclinou a cabeça, os lábios quase tocando os dela. Não há mais aparências, Verena, apenas nós. E ele a beijou novamente. Um beijo mais suave que o anterior, mas cheio de uma ternura profunda, uma promessa de um futuro que eles construiriam juntos, não por conveniência, mas por amor. O mundo lá fora poderia continuar a fazer barulho, mas ali, nos braços um do outro, havia apenas a calmaria de um amor que finalmente havia encontrado seu caminho. A vida em Westphal para Verena havia se transformado em uma tapeçaria de cores vivas, muito diferente dos tons cinzentos de antes. O casamento, que começou como uma fachada para a sociedade e um plano de anulação para Adrian, agora era genuíno, pulsante de uma verdade que ela nunca imaginou possuir. Verena, antes uma prisioneira do medo de ser uma fraude, florescia. Ela abraçava sua autenticidade, suas opiniões antes guardadas, agora expressas com uma confiança suave que encantava a todos. Adrian, por sua vez, havia se libertado de sua própria prisão. O muro de frieza, construído por anos de culpa e medo, desmoronara naquele beijo na praça. Ele ainda era o Duque de Westphal, imponente e respeitado, mas agora sua autoridade vinha de um lugar de justiça e amor, não de distância. Seus olhos escuros, antes gélidos, agora carregavam um brilho quente, especialmente quando pousavam em Verena. Ele demonstrava ternura e carinho em pequenos gestos, um toque suave em sua mão durante o jantar, um olhar demorado que a fazia sentir-se a mulher mais desejada do mundo, um sorriso raro que era só para ela. A reputação da família Westphal, antes marcada por fofocas e escândalos, fora restaurada. Não pela fachada de um casamento arranjado, mas pela verdade de um amor que desafiou o julgamento público. Sir Percival Knox, o editor sensacionalista, havia perdido sua força, seus artigos vazios e impotentes, contra a força daquele amor inesperado. Anos se passaram, e o tempo teceu novas alegrias na vida dos duques de Westphal. O riso infantil preenchia os corredores da grande casa, uma melodia que Adrian nunca imaginou ouvir. Era uma tarde ensolarada de primavera, e Verena estava nos jardins de sua propriedade em Ashbourne, a mão de Adrian na sua, um toque que era agora tão natural quanto a própria respiração. Seus filhos, uma menina de cabelos escuros como o pai e um menino de olhos claros como a mãe, corriam pelo gramado, suas vozes alegres ecoando entre as árvores. Verena observava-os, um sorriso suave em seus lábios. Ela não sentia mais o medo antigo. Havia uma paz em seu coração, uma certeza de que seu valor não dependia de aparências, mas da verdade que ela havia construído. Adrian apertou a mão dela de leve, e Verena virou o rosto para ele. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar havia uma história inteira. A tensão do começo, o medo, a dor da traição, a faísca que se recusava a morrer e a redenção que veio de um beijo impetuoso. Ele ainda exercia um controle sobre ela, com o olhar intenso, com a voz baixa e firme que ainda a fazia prender a respiração. Mas agora, esse controle era uma base sólida de proteção e paixão, não de frieza. Eles têm tanta vida, Verena sussurrou, a voz cheia de ternura referindo-se aos filhos. Adrian assentiu, seu polegar acariciando a pele macia da mão dela. Uma vida que não sabíamos que era possível. Seus olhos demoraram-se nos dela, e Verena sentiu a química entre eles, a chama que nunca se apagou, agora mais madura, mais profunda. A proximidade de seus corpos, ombro a ombro, era um conforto que ela jamais trocaria por nada. Ele inclinou a cabeça, seu rosto perto do dela, e Verena sentiu o hálito quente dele em seu rosto, o cheiro amadeirado que era só dele. A respiração dela ficou suspensa. Aquele gesto, tão pequeno,
Ainda a fazia sentir o arrepio de uma atração que se recusava a diminuir. Eu a amo, Verena, ele sussurrou, a voz rouca, e a simplicidade daquelas palavras era a verdade mais pura que ela já havia ouvido. Ela sorriu, as lágrimas brilhando em seus olhos, mas estas eram lágrimas de alegria. Eu também o amo, Adrian. Ali, nos jardins de Ashbourne, entre o riso dos filhos e o toque de suas mãos unidas, as aparências haviam de fato se desmoronado. A dignidade e o amor verdadeiro não apenas permaneceram, mas construíram um futuro sólido e feliz para eles e sua família. A verdade do coração, como Adrian e Verena haviam aprendido, superava qualquer escândalo, qualquer mentira, qualquer medo, e era o legado mais precioso que eles poderiam deixar. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.